Preparados para mais um assunto? E olha, hoje vai ser um assunto que vai pegar muito, viu? Talvez você vai começar a ouvir e falar assim, Diane, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu não vou conseguir. Vai sim, porque hoje você vai entender a importância e a urgência de se posicionar. Mas antes de falar sobre o assunto de hoje, eu quero pedir para você para se inscrever no canal, a compartilhar, a curtir, para que outras pessoas venham ter acesso a esses vídeos, tá bom? Como é um assunto um pouquinho extenso hoje, eu vou fazer em duas partes, vai ter a parte 1 e a parte 2, tá? Vamos começar? Olha o assunto de hoje, o diálogo interno importa. Talvez nós não tenhamos noção da importância do que nós estamos conversando aqui dentro. Às vezes a gente toma maior cuidado para falar com as pessoas, né? Para não machucar, se comportar bem, né? Na nossa fala externa com as pessoas. Mas aqui dentro a gente fala de qualquer jeito, de qualquer maneira, briga até com a gente, fala mal da gente, fala mal do próximo, fala mal até de Deus. Então veja o dano que nós vamos causando aqui. Às vezes a gente não tem noção. Mas tudo que é repetido, tudo que a gente acredita como verdade, vira o quê? Que nós aprendemos? Uma crença, tá? Então, essa conversa interna, ela não faz barulho, ninguém ouve, mas ela nos influencia por completo. A nossa vida é influenciada por essa conversa aqui dentro. Então, as suas decisões, suas emoções, seus relacionamentos e até a forma como você enxerga Deus e a si mesmo são afetados. Olha como isso é importante. Esse diálogo interno é aquilo que você fala para si mesmo quando ninguém está ouvindo, quando ninguém está por perto. Às vezes você silencia aqui fora, mas aqui tem tanta fala, tanta conversa, não é? Em Provérbios 23, 7 diz assim: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Sabe o que isso significa? O que governa a mente vai governar a vida também. Eu quero trazer aqui na prática, né, para a gente aprender um pouco como esse diálogo interno nos afeta. Então vamos pensar. Imagina lá um jovem que não passou num processo seletivo. Ele queria tanto aquele emprego, mas acabou não dando certo. E aí vem aquela vozinha dentro dele falando assim: eu sou um fracasso, nunca vou conseguir. Nem adianta tentar. Esse pensamento, ele não é neutro e nem ineligível, tá, gente? Ele começa a drenar a motivação, paralisa novas tentativas e começa a construir o quê? Uma identidade baseada em um único episódio. Então, o fato de não ter sido escolhido para aquela vaga não define o valor dele, né? Só que ele a deixou definir, até definir o futuro. Entenda, às vezes ele aqui não passou porque o inglês não era bom. Então, aquela vozinha drenou toda a força dele de fazer o quê? Bom, vou procurar uma escola de idiomas ou algum curso, mas eu vou conseguir, vou me preparar. Ele já nem tem força para isso. Olha como isso é sério. O problema é que quando o diálogo interno ele não é confrontado, ele deixa apenas de ser um pensamento passageiro e se torna nessa crença, em uma crença. E crenças, gente, nós aprendemos que moldam o quê? As decisões. Essa crença, ela passa a limitar os nossos passos, a enfraquecer também a confiança e atrasar o progresso que ainda poderia alcançar. Foi o que eu falei da parte do inglês desse jovem. Agora imagina uma adolescente quando se olha no espelho em silêncio, ela permite um pensamento vindo aí: eu não sou bonito o bastante, ninguém vai me amar. Com o passar do tempo, esse diálogo ele começa a ser o que? Frequente e alimenta comparações, corroendo que a autoestima dela e distorcendo a percepção do próprio valor. Ela começa a se definir pela beleza dela, né? Então ela para de tentar preencher esse vazio e começa a tomar decisões que não nascem no propósito, mas da carência.
Então, ao invés dela substituir, é isso que está falando aqui, essas vozes, ela começa a achar uma solução para essas vozes. Então, ela vai tentar suprir a carência. E aí que muitos adolescentes acabam se envolvendo em um relacionamento muito cedo, acabam tendo relações íntimas, se perdem em vícios, porque ela precisa mudar essa imagem dela, é preciso fazer alguma coisa. Então ela começa a querer ser mais vista, desejada, ou seja, aceita, e começa a dar esses rolos aí, né, essas confusões. A gente vê muitas histórias de adolescentes enfrentando dificuldades, passando por sérios problemas já tão novos. O inimigo, a gente começa a perceber nesses dois casos, né, que ele não precisa empurrar ninguém para o abismo. Muitas vezes ele só sussurra algumas mentiras repetidas até que elas sejam confundidas com uma verdade. Então o marido, vamos pegar um outro exemplo, ele começa a alimentar pensamentos silenciosos. Ela nunca me entende, talvez o casamento não é para mim, né? Não quero mais, o amor já está acabando, sabe? Então aí a esposa, por sua vez, ela passa a repetir um pensamento aí, conversar, se dialogar, né? Vamos dizer assim. Eu faço tudo sozinha, meu esforço é em vão, não sou valorizada. Então, antes de qualquer discussão, sabe, deles chegarem, conversar, ou até uma briga mesmo, antes disso de acontecer, a cobrança, o afastamento, já existia uma conversa dentro deles sendo negligenciada. Olha a confusão que dá, gente. A pessoa se silencia, o casal fica lá, fica quietinho, ninguém fala nada, vai tocando a vida, e o inimigo vendo o que está acontecendo, né? As palavras não ditas para o outro foram ditas repetidas vezes para si mesmo. Se tornou o quê? Uma crença. Então, muitos relacionamentos não terminam por falta de amor, mas porque os diálogos internos não tratados vão esfriando o coração, distorcendo a percepção e até criando muros onde poderia haver apenas uma ponte. Eles poderiam ter apenas conversado, teria resolvido tudo isso, tá? Olha o outro aqui. Você vê alguém prosperando, avançando, sendo reconhecido, e sem perceber vem uma conversa dentro de você. Por que com todo mundo dá certo, menos comigo? Será que Deus ama mais os outros do que eu? Olha só, esses pensamentos quase nunca parecem uma revolta, né? Mas eles surgem como dúvidas inofensivas, tá? Perguntas silenciosas que parecem legítimas. Não tem nada a ver com pensar assim, né? Mas tem, tá? É aí que começa o perigo, porque a comparação, ela abre espaço para um diálogo interno que não questiona apenas a própria capacidade nossa, mas o caráter de Deus. Gente, isso é muito sério. E quando esse pensamento se instala, a fé começa a ser corroída aos poucos. A pessoa continua orando, tá? Só que ela começa a ter uma suspeita dentro do coração dela. Talvez Deus não seja tão bom assim comigo. E esse tipo de diálogo não gera apenas tristeza, sabe o que gera, gente? Um distanciamento de Deus, uma frustração e um relacionamento superficial com Ele. E vocês sabiam que foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden? A serpente, ela não começou negando a Deus, mas levando uma dúvida. Foi isso que Deus disse, Eva? Ela plantou a semente da comparação e da desconfiança. Olha como isso é sério. Fazendo a Eva olhar para o que ainda não tinha e se esquecendo do que Deus tinha feito ali. De tudo que ela já tinha recebido, eles não precisavam trabalhar. Tinham tudo o que precisavam ali. Mas a serpente conseguiu apagar isso da memória da Eva e deixou aquilo lá, martelando na mente dela, né? Antes da desobediência acontecer, o que aconteceu? Houve um diálogo interno que distorceu a percepção, sabe, do que? Da bondade de Deus. Então, toda queda espiritual, ela começa quando passamos a interpretar a vida, não pela verdade de quem Deus é, tá? Mas pela comparação com a história de outras pessoas.
Para um pouco, respira fundo. Está acontecendo isso com você? Cuidado. Tá? Essas frases, gente, elas não ficam apenas na mente. Elas começam a mudar o comportamento, orientam decisões e constroem muros invisíveis. E qual é o resultado disso tudo? São prisões emocionais silenciosas, que são sustentadas por correntes externas. Quer dizer, não por correntes externas, tá? Elas não são visíveis, mas por palavras internas que nunca foram questionadas. Vocês, assim, nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo, tá? Não ficar escondendo, ficar enterrando, ficar postergando. Amanhã eu resolvo. Isso não tem nada a ver esse dia. Você tá falando aí, besteira. Não é, tá? Porque você pode perceber. Lembra daquilo que você está pensando, aquilo que sempre vem, pensamentos repetitivos aí. Você tem uma reação. Então não é bobagem o que eu estou dizendo aqui, tá? A raiz, qual que é a raiz espiritual do problema disso tudo? A Bíblia mostra que nem todo pensamento nasce em nós. Lá em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue. O inimigo, ele trabalha com sugestões internas. Então ele não vai chegar gritando, ele não vai chegar com os dois pés já batendo na gente, não. Ele sopra ideias. Qual tipo de ideia? Uma dúvida, um medo, culpa, comparação, condenação. Foi assim desde o início. Gente, eu sempre estou falando aqui, vou continuar falando, tá? Você vai cansar de ouvir isso. O que ele fez lá no Jardim do Éden, ele continua fazendo hoje e vai fazer até o fim. Então só muda o nome, muda o personagem, mas a tática, a estratégia é a mesma. E se entendermos como ele age, é igual um jogo de xadrez, né? A gente vai conseguir vencer. Não tem como sermos derrotados se a gente sabe qual é a estratégia do inimigo. Isso é qualquer filme que você pega, filme de guerra. Só que antes nós precisamos, sabe o quê? Morrer para nós mesmos, né? A Bíblia diz que nós não podemos fazer nada sem Jesus. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. João 15:5. Então não é tipo, a Cidiane agora, vai ficar forte, eu vou pegar o inimigo, vou dar uma de direita nele e derrubar. Não é. Primeiro, a guerra, ela é invisível, tá? Mas eu preciso usar as armas espirituais. Isso que vocês estão aprendendo aqui é de como ele age e você estar um passo à frente daquilo que ele está tentando fazer contra você, contra a sua família. Mas existe uma forma de guerrear, tá? Então aqui a gente está aprendendo como que ele faz, tá bom? Então não percam esses vídeos, não deixem de anotar, fiquem atentos. O inimigo, ele sempre vai trabalhar com sugestões internas. Ele sempre faz aqui na primeira pessoa, como se eu pensasse assim: eu sou feia mesmo, eu sou uma fracassada, eu nunca vou ser nada. É desse jeito que ele fala, tá bom? Ele não chega gritando, soprando, gritando, chutando. Ele vem com essas ideias que eu acabei de falar: dúvida, medo, culpa, comparação, condenação. Então lá na Bíblia, olha, vamos trazer o exemplo de novo da Eva, né? Ela não obrigou a Eva a comer. Se a gente pegar lá em Gênesis 3, não tem isso, tá? Ela iniciou apenas um diálogo interno com a Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Para, ele lançou a dúvida. Aí ele falou assim: para, você não vai morrer. Falando que Deus é mentiroso. Você será como Deus. Aí o homem já tem esse negócio do ego, querer ser o centro, de querer estar no auge, nos holofotes, não é assim? Então ele já quis massagear o ego da Eva e deu certo, tá? Então antes do fruto ser comido com a boca, ele foi aceito na mente. A queda começou numa conversa interna mal discernida, tá? O outro exemplo aqui, de Davi. Olha o que Davi fez, gente. Lá em 1 Samuel 30, quando os amalequitas invadiram a cidade de Ziclag, onde estavam as mulheres, os soldados de Davi, inclusive Davi, os filhos, né? Eles estavam num combate, aí os amalequitas entraram na cidade.
e saquearam tudo, levaram as crianças, as mulheres e foram embora, não mataram ninguém, levaram, raptaram. Quando os soldados de Davi voltaram da guerra e viu Ziclag tudo destruído, pegando fogo, cadê as mulheres, cadê os meus filhos, começaram a entrar num pânico, um desespero total. Davi também chorou. Só que os soldados falaram assim, a culpa é sua, Davi, pensaram até em apedrejá-lo. Só que Davi, ao invés de entrar nesse desespero, ele foi se fortalecer no Senhor. Então, ao invés de agir pelo desespero, ele busca orientação de Deus, direção de Deus, como ele deveria fazer. E o Senhor direcionou, vai atrás dos amalequitas, que você vai alcançá-los, que você vai ainda trazer toda a sua família, de todos os soldados, embora. E foi isso que aconteceu. Então, enquanto os soldados, todos estavam dominados pelo desespero, Davi escolheu interromper aquela conversa interna, aquele diálogo de derrota, e alinhou seus pensamentos à verdade de Deus. Gente, olha, o que nós não aprendemos aqui? Não é verdade? Lá em Mateus 4, Jesus também foi tentado no deserto com as palavras que o diabo usou contra ele. Da mesma forma que ele tentou com a Eva, enquanto a Eva tinha abundância no jardim, caiu, Jesus estava no deserto, com escassez, não tinha comida, não tinha água, não tinha nem lugar para dormir ali. Então, assim, veja a extremidade de um e de outro. Ele aparece tanto no caos quanto na abundância. E Jesus, ele resistiu através da palavra de Deus. Ele fez com que Satanás fosse embora usando a palavra. Está escrito, dito está, e Satanás teve que sair. Então, tome cuidado, que não é porque você está num lugar de conforto que não vai acontecer isso com você. Vai. E não é porque você só está nesse lugar de escassez que está acontecendo, acontece com todos. Às vezes a gente generaliza, isso só acontece comigo, essas coisas ruins é só comigo, o que vai ser de mim? Parece que só você ou só eu que passa por problema. Todo mundo, às vezes, tem gente que passa por problemas piores. Então a gente parece ser egoísta nessas horas. Postura, se alinhe à palavra de Deus, se posicione e não caia nas mentiras, nas sugestões mentirosas do inimigo para a sua vida. Bom, vou parar por aqui, tem mais, tá? Então, daqui a pouco já libero aqui a parte 2 também. Já aproveita, compartilha esse vídeo, tá bom? Até daqui a pouco.